Começa mais um dia no mundo, você acorda, vai trabalhar, leva as crianças na escola e no fim o dia acaba para recomeçar daqui a pouco. Mas você sabe quem foi que criou o mundo em que você vive? Ou que criou praticamente todas as instituições da sociedade em que você está inserido? Sim, foi a Igreja Católica. Duvida? Então assiste o vídeo de hoje que a gente vai te provar que o mundo sem a Igreja Católica ia ser muito diferente do que a gente tem hoje. Quando Cristo entregou as chaves do reino dos céus a Pedro e fez dele a pedra fundamental da sua igreja, evidentemente que ele, como Deus, sabia o que havia acabado de fazer. Mas será que hoje nós nos lembramos ou sabemos que vivemos em um mundo formado quase que por completo pelo produto daquele ato de mais de 2000 anos? A correria do dia a dia não deixa a gente ver as coisas simples, como um céu azul bonito ou uma bela flor, que aliás também são obras de Deus, mas dar valor e lembrar a você que além de ter construído esse mundo, Deus também construiu a construtora, digamos assim, do mundo, é o nosso objetivo de hoje. E nada melhor do que fazer um exercício reverso para que você entenda o quanto a igreja não é somente importante, mas absolutamente fundamental para que a gente possa ter um pouco de ordem, apesar do caos, um pouco de beleza, apesar de cada vez mais estarmos imersos em feiura e desarranjo. Aliás, um pouco não. A igreja não fez pouco. E é isso que os próximos episódios desse vídeo vão te mostrar. Vamos lá. É verdade que os romanos nos deram obras magníficas e que duram até hoje, como os aquedutos. Mas foi a igreja que mudou para sempre a arquitetura e a beleza. E é justamente na arquitetura que a obra da igreja pode ser mais visível e palpável, um verdadeiro produto a serviço de Deus. Um grande exemplo são as catedrais, que foram feitas para a glória eterna, para a glória do arquiteto supremo. Notre Dame, Chartres, Catedral de Milão, Burgos e Sevilha, além de muitas outras. Todas essas mudaram para sempre a arquitetura e a humanidade. Mas evidentemente que a arte católica não fica só nisso. A igreja desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das artes ocidentais, além da própria arquitetura, especialmente durante o período do Renascimento e do Barroco. A Santa Sé foi um grande mecenas da arte, encomendando obras não só de arte sacra, mas decorando suas igrejas e catedrais com pinturas, esculturas e afrescos de alguns dos artistas mais importantes da época, fazendo, inclusive, com que esses artistas ficassem extremamente famosos. Temos como exemplo disso a própria Capela Sistina, a Crucificação de Diego Velázquez, a Anunciação de Sandro Botticelli e o Juízo Final de Michelangelo. Fato incontestável é que sem a Igreja Católica, muitas das obras de arte mais importantes da época e de todos os tempos nunca teriam sido criadas e a história da arte ocidental poderia ter sido muito diferente. Aliás, ela teria existido? E se existido, sob que condições? Quando Roma caiu, o mundo caiu junto, e quem segurou o resto de mundo que ainda existia, evitando um colapso que dificilmente seria superado, foi a Igreja Católica. Aliás, antes mesmo da queda, o Império Romano foi sendo mudado aos poucos pela Igreja. Os homens, antes da entrada da Igreja e do cristianismo, tinham poder de vida e morte sobre as mulheres e os filhos, podendo tirar a vida deles se achassem necessário e sem punição. Isso foi de forma gradativa sendo eliminado, com a chegada dos preceitos cristãos. Além disso, os famosos espetáculos de feras foram aos poucos sendo abolidos, com a inoculação da moral cristã na romanidade. A criação do conceito de caridade está ligado direto à igreja, que já nessa época incentivava a doação e a ajuda aos pobres. Lembrando que a Idade Média se iniciou após a queda do Grande Império, e nesse período
temos simplesmente a criação das faculdades e dos hospitais, criação originária da Igreja Católica. Após a queda de Roma, a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na organização e unificação da sociedade europeia. Através da construção de mosteiros e conventos, a Igreja promoveu a educação, a cultura e a assistência social. A difusão da fé cristã também ajudou a criar uma cultura europeia comum, baseada nos valores de Cristo, a chamada cristandade. Mas o melhor vem agora. A Igreja exerceu influência política importante, mediando conflitos e influenciando a legislação civil. Ou seja, sem a Igreja Católica, o mundo de hoje seria um mundo sem leis, como veremos no capítulo seguinte. A legislação civil em questões como o casamento, a propriedade e o direito de herança são leis fundamentais para a regulamentação da vida em comum, e elas não teriam existido sem a Igreja. Foi a Inquisição, sim, a temida Inquisição, que mudou para sempre o direito no mundo, passando a dar um tratamento humano, justo e digno a quem antes seria julgado pela população em linchamentos grotescos, como já tinha acontecido várias vezes, e sem direito à defesa. Assim, caminhou a Idade Média, com a Igreja pavimentando o caminho para o desenvolvimento tecnológico que viria anos depois. Mas sobre isso a gente vai falar a seguir. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desempenhou um papel significativo no desenvolvimento científico e tecnológico na Europa. A Igreja estabeleceu muitas das primeiras universidades na Europa, incluindo a Universidade de Paris, a de Bolonha e a de Oxford. Essas instituições de ensino superior foram fundamentais para o avanço da ciência e também da tecnologia. A Igreja também promoveu a investigação científica através do patrocínio de estudiosos e cientistas, muitos dos quais eram monges, padres ou bispos. Um exemplo notável é o monge beneditino Gregor Mendel, que é conhecido como o pai da genética moderna por suas pesquisas sobre a hereditariedade. Outro exemplo é a contribuição da Igreja para a astronomia. Durante a Idade Média, ela patrocinou a construção de observatórios e promoveu a pesquisa. O astrônomo e matemático Johannes Kepler, que formulou as leis do movimento planetário, foi um luterano, mas recebeu o apoio financeiro da Igreja Católica. De qualquer forma, ele estava ligado a Cristo. Além disso, muitos dos avanços tecnológicos da Idade Média foram desenvolvidos pelos monges. Eles foram responsáveis pela invenção da prensa de tipos móveis, que permitiu a produção em massa de livros e ajudaram a disseminar o conhecimento. Também criaram muitas das primeiras técnicas agrícolas modernas, como o arado de ferro e o sistema de rotação de culturas. Se contássemos aqui todos os nomes de todos os cientistas católicos ou que foram patrocinados pela Igreja, ficaríamos até amanhã. Mas acho que esses minutos foram suficientes para vocês entenderem a importância da Igreja Católica nessa área. Aliás, importância não, mais do que importância, uma presença fundamental. Resumindo, você imaginaria um mundo sem uma bela arquitetura? Sem as leis, sem hospitais, sem escolas, sem faculdades, ou sem as questões morais como a caridade, como a defesa da vida? Pois é, esse seria um mundo sem a Igreja Católica. E a pergunta que fica é possível existir um mundo assim? A grandeza, ela está nos detalhes, no dia a dia, nas coisas simples. E ao longo desses 2000 anos, justamente por serem coisas simples e que às vezes se perdem na poeira do tempo, a gente não vê a importância da igreja na nossa vida. Mas eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido entender um pouquinho, um pedacinho, que esse vídeo tenha contribuído para que você entenda que o nosso mundo foi feito pela Igreja Católica. E a Igreja Católica foi feita por Deus.
É absolutamente impossível uma instituição 100% humana ter sobrevivido ao que a igreja passou e ainda vai passar. É absolutamente impossível. Não existe dinheiro, não existe nada no mundo que resista ao que a igreja sofreu. E é por isso que você tem que confiar na promessa de Cristo, que disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares no céu será desligado na terra. E as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Obrigado, até semana que vem. Semana que vem a gente volta com 3 vídeos semanais, tá? Fica com Deus. Obrigado.